Sabe aqueles momentos onde a criança está muito irritada e parece que nada é capaz de acalmá-la? Muitas vezes a gente se sente impotente, frustrado e às vezes até nervoso por não conseguir resolver a situação. E às vezes pensa até que a criança está fazendo aquilo tudo de propósito. Você já passou por isso? Eu sim, e muitas vezes. Olá, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Pai Descer no Paraíso. Conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e também sobre maternidade, com o intuito de ajudar você a melhorar a sua relação com suas crianças e para ajudá-las também a serem o melhor que elas podem ser. Mas antes de mais nada, faça o papai feliz, siga aqui o nosso canal, deixe o seu joinha aqui para curtir esse conteúdo e compartilhe aí com o maior número de pessoas, papais, mamães, cuidadores, familiares, amigos, que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. Assim, você vai estar ajudando o Pai Descer no Paraíso a chegar em um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre como ajudar uma criança a se acalmar. Existem muitas formas de fazer isso, não adianta a gente querer aqui ser simplista e achar que, vamos dar uma receita de bolo, porque não é assim. Mas eu vou passar algumas dicas que funcionam muito aqui comigo, com os meus filhos, e que eu acho que pode ajudar você também. E aí eu queria falar algumas coisas aqui que eu acho que são muito importantes para a gente começar. A primeira delas é de que muitas vezes a gente acredita que a criança está fazendo aquilo de propósito, está querendo me manipular, está tentando me irritar, ou qualquer outra coisa semelhante a isso. Esse tipo de pensamento nos coloca em um lado oposto ao da criança. Porque se eu acho que ela está fazendo alguma coisa contra mim, eu vou me defender ou eu vou atacar. E aí a gente se coloca em lados opostos numa disputa que só está, na verdade, acontecendo na nossa cabeça. Para ajudar uma criança, é preciso estar do lado dela. Então eu não vou conseguir ajudá-la genuinamente, de uma forma mais eficiente, se eu me colocar de um lado contrário, como alguém que está disputando alguma coisa e que está num campo de batalha. E uma outra coisa muito importante, antigamente eu fazia muitas coisas acreditando que eu estava ajudando os meus filhos a ficar melhor. Mas cara, hoje, com a consciência e com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que eu estava, na verdade, dificultando ainda mais a situação. Eu tinha claramente um objetivo e acreditava que estava ajudando eles a seguir no caminho para se acalmar, para se autorregular. Mas vendo hoje, eu estava fazendo exatamente o contrário, eu estava confundindo mais, eu estava dificultando ainda mais a situação. Por isso que é super importante essa autocrítica, nós tentarmos estar abertos a coisas novas, a entender e testar uma coisa que pode ser saudável. Porque muitas vezes se prender àquilo que a gente acredita e se fechar naquele nosso mundo vai fazer com que a gente continue cometendo os mesmos erros. E pode ser que eu esteja certo, mas se existe uma possibilidade de se tentar fazer melhor, por que eu não posso tentar? Então eu acredito muito nisso. Se eu faço alguma coisa, independente se é bem ou se é mal, mas se eu vejo uma possibilidade que pode ser mais interessante, eu vou testar. E é importante que eu não teste apenas uma vez, porque muitas vezes as coisas não acontecem de primeira. Então eu vou testar o suficiente para entender se aquilo de fato faz sentido, se é melhor do que a forma que eu vinha fazendo até então, porque aí eu posso adotar o novo modelo, ou se não é melhor, o jeito que eu fazia ele era melhor. Então eu vou continuar daquele meu jeito, mas eu experimentei de verdade aquela nova forma de se fazer. E eu acho que isso pode nos ajudar a gente a evoluir bastante, estar aberto a novas ideias, a novas possibilidades e para que a gente possa também crescer com isso. Mas vamos lá, principal coisa da gente tentar entender aqui, o nosso cérebro é maduro. O cérebro da criança ainda não é maduro. Então, se alguém tem que se controlar e tentar conduzir a situação para que ela fique melhor, somos nós adultos. Quando as crianças estão numa situação de descontrole emocional, estão totalmente desreguladas, ela não tem discernimento para entender o que houve com ela, refletir sobre aquilo. Não, é um turbilhão de emoções e às vezes ela não sabe nem por que ela está daquela maneira. E por isso que ela precisa de ajuda. E sobre isso, sobre buscar novas possibilidades para poder evoluir, tem uma parte no livro O Cérebro da Criança que fala uma coisa que é exatamente sobre isso. À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela espelha o seu cérebro ao cérebro dos seus cuidadores. Aí pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, a tia, quem está responsável por ela.
Então, a partir do momento que esse cuidador ele busca se desenvolver e estar mais emocionalmente saudável, a criança também aprende a ser assim. Em outras palavras, buscar se cuidar, buscar estar bem e, mais do que tudo, a lidar de uma maneira saudável, principalmente com os momentos mais difíceis, é um grande presente que a gente pode dar para os nossos filhos, de ensinar para eles de como que a gente pode gerir as próprias emoções e lidar melhor com as situações. Então vamos lá. Se uma criança está descontrolada ou está muito irritada ou frustrada por causa de alguma coisa, aquilo pode ser banal para mim, mas não é banal para ela. Aquilo foi importante para ela. É um acontecimento que teve uma relevância a ponto de deixá-la naquele estado. Então, minimizar, ridicularizar ou tentar envergonhar a criança porque ela está sentindo uma determinada coisa ou está tendo uma reação em função de uma coisa que eu considero banal, cara, não é justo, porque as coisas têm valores diferentes dependendo para quem olha. E se a criança ficou irritada, ou frustrada ou nervosa por causa daquilo, é porque aquilo tem valor para ela. E eu preciso mostrar que eu estou ali para ajudá-la e não dizer a ela que, cara, que absurdo que você ficou preocupada com aquilo, que absurdo que você está reagindo por causa disso. Eu preciso ensiná-la a reagir melhor a essas situações. E mais do que tudo, ignorar a situação também não a resolve. Fingir que um sentimento não está ali não vai fazer ele se dissolver. O que vai resolver é apoiar emocionalmente, conversar sobre aquilo e tentar tirar aprendizados para tentar entender como reagir de uma forma melhor em uma próxima vez. Por isso é importante mostrar interesse genuíno, verdadeiro, para que a criança sinta confiança de se abrir. Porque muitas vezes a gente vai entender o que está acontecendo ali, mas se a criança não se sentir à vontade, ou se a criança entender que a gente não está querendo ajudar de uma forma verdadeira, a gente só está querendo colocar um fim na situação, não vai dar a ela a liberdade também de se abrir e de contar verdadeiramente com o nosso apoio. Então que a gente possa mostrar interesse genuíno, de entender e mostrar para a criança que, cara, eu estou vendo o que você está passando, eu sei que está doloroso para você, mas eu estou aqui para te ajudar a lidar com isso. Em outras palavras, que a gente possa acolher sem julgamentos e que a gente possa estar presente para poder transformar aquela situação de uma forma verdadeira e de modo com que a gente aprenda um pouco com aquilo, mas sobretudo a criança aprenda um pouquinho a lidar com aquele tipo de sentimento e a reconhecer o que aconteceu com ela. Olha, eu estou percebendo que você não está bem. Posso te dar um colinho? Eu posso tentar te dar um abraço para te ajudar a se acalmar? Se a gente não tem esse costume, é preciso primeiro criar a relação de confiança. Se a criança não está habituada a isso, acho que muito dificilmente ela vai contar com o seu apoio de uma primeira vez. Então é preciso repetir essa situação e, mais do que tudo, mostrar que é verdadeiro, porque aí a gente vai começar a ganhar a confiança dos nossos filhos, das nossas crianças, para que ele possa, de fato, ter a liberdade e a segurança de contar conosco nesses momentos, de saber que a gente não está ali para julgar, que a gente está ali de fato para apoiá-lo, entendendo que aquele momento está sendo difícil para ele. Então, se você não faz dessa maneira e gostaria de experimentar, não tente apenas uma vez. E não tente só para, vou fazer, mas vai dar errado. Acredite, tente acreditando e sabendo que vão ser necessárias algumas vezes até se comprovar que de fato funciona ou não funciona. Se eu não acredito em uma possibilidade e tento só por tentar, dificilmente aquilo vai dar certo. Então tente de fato como alguém que quer apoiar melhor a sua criança e se entregar verdadeiramente para que possa apoiá-la nesse processo. Até porque, convenhamos, quando a gente está mal, a gente também quer um abraço, a gente quer um colo, a gente quer ser ouvido. Cara, com quem aqui é diferente? Por mais durona que a pessoa possa ser, cara, todo mundo gosta de ser acolhido. E com a criança não é diferente. Se eu que tenho meu cérebro maduro, que entendo as coisas e muitas vezes sei por que eu reagi de uma determinada forma, eu preciso disso, por que com uma criança seria diferente, não é mesmo? E sabe o que é mais legal nesse processo, quando você ganha confiança e a criança tem segurança em contar com você para ajudá-la a se acalmar, a se sentir melhor? É que muitas vezes ela vai estar nervosa com você, mas ainda assim, entendendo que a sua posição ali foi justa,
que você fez a coisa certa, mas ainda assim ela ficou chateada, ela ainda assim vai contar com você para se acalmar. E eu falo isso muito de experiência própria. Há algum tempo eu venho criando esse hábito com os meus filhos, de sempre me oferecer para ajudar quando eles não se sentem bem. E no Instagram, eu já falei isso algumas vezes, eu busco sempre envolvê-los naquelas situações onde eles podem decidir de forma conjunta. Isso, de certa forma, traz uma segurança de que quando eles não podem decidir, não podem participar da decisão, eu vou decidir sozinho. Mas, ou seja, traz uma tranquilidade, porque ele sabe, opa, se meu pai pudesse deixar a gente decidir isso junto, ele deixaria, porque a gente participa em muitas situações. Só que acontece muitas vezes de eu tomar uma decisão que eu preciso tomar sozinho e que não agrada os dois. E às vezes um dos dois ou os dois ficam bastante nervosos, incomodados e frustrados com aquilo. E ainda assim, muitas vezes eles chegam assim, pai, você pode me dar um colo para me acalmar? Pai, eu estou precisando de um abraço. Isso é muito bonito, porque eu estou ali numa situação que eu tive que decidir alguma coisa, eles estão muito nervosos por uma decisão que eu tomei, mas eles têm a liberdade, mais do que tudo, eles têm a segurança para chegar até mim e falar, cara, eu preciso da sua ajuda, porque eu não estou lidando bem com isso. Então a ideia é identificar e mostrar para a criança que eu percebi que ela não está bem. Oferecer ajuda e criar essa relação de confiança para que ela tenha segurança e um apoio em mim para ajudá-la quando ela não estiver no seu melhor. E a partir daí eu vou ajudando a criança a entender o que aconteceu com ela. Opa, o que será que ela está sentindo? Foi medo, foi raiva, foi frustração, foi insegurança? O que será que gerou aquele sentimento nela? E eu posso ajudá-la a fazer isso e ajudar também a identificar esse sentimento, tentando recontar o que aconteceu. O que originou aquele comportamento? O que aconteceu antes daquela explosão, daquele turbilhão de sentimentos? E é super importante esse processo de contar, recontar, identificar os sentimentos, porque mais do que ajudar a criança naquele momento, a gente está ensinando para ela como é que faz, para entender o seu próprio funcionamento, para entender como que ela reage às situações, para conhecer os sentimentos e como que ela pode, refletindo sobre o que aconteceu, entender o que aconteceu com a sua cabecinha e, mais do que tudo, de como que ela pode agir de uma forma melhor na próxima vez. E às vezes a gente pode chegar à conclusão de que a situação foi muito pequena e que ela não tem costume de reagir àquela situação da maneira que reagiu. Opa, e eu posso levar para outras situações. Será que ela está com fome? Passou o horário do lanche? Muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não vai reconhecer que ela não está bem por causa de fome. E eu sou o guardião para que ela se alimente de uma forma adequada e nos períodos aí adequados. Se isso passa, aconteceu uma mudança na rotina de todo mundo, passou o horário do lanche, ela tomou o café da manhã, já está 11 horas da manhã, não comeu nada, aquilo pode mexer com o bem-estar dela e, consequentemente, com a forma como ela reage às situações. Da mesma forma, se for uma situação atípica, será que pode também ser sono? Ela dormiu bem na noite anterior? Acordou muitas vezes, o que será que aconteceu? Isso também pode acarretar nesse tipo de dificuldade aí, ou em descontrole emocional. E é legal, porque a gente vai percebendo isso depois. Em algumas situações que às vezes escapa um lanche ou alguma coisa, eu vejo que o meu filho está começando a ficar um pouco mais irritado. A primeira coisa que eu costumo lembrar aqui é dessas situações, é fome ou é sono? Porque se é fome, é mais rápido da gente resolver, E quanto mais você espera, quanto mais você demora, mais você dificulta a situação. Em algumas vezes eu vejo que o meu próprio filho, sem eu falar nada, ele fala assim, poxa pai, viu, eu não estava muito bem porque era fome, eu deixei de comer. Isso é muito bacana, que mostra que está atento, e está refletindo, e está de fato se desenvolvendo naquilo que a gente vem conversando e nos momentos mais desafiadores. Eu falo isso muito com os dois. Se eu estou com sono, o dia seguinte ele tende a ser mais difícil. Vão ser mais difíceis as relações, vão ser mais difíceis executar as atividades que a gente tem que executar no dia, vai ser mais difícil prestar atenção, Então, primeiro, é importante resguardar o sono. Se o sono não foi resguardado por algum motivo, isso vai trazer algumas dificuldades. E ter essa consciência ajuda também a gente a lidar com aquelas situações. E a fome é a mesma coisa.
Então, muitas vezes, eles mesmos já pensam, opa, estou começando a ficar irritado, isso pode ser fome. E você vai ensinando a sua criança a lidar melhor com isso. E com os sentimentos também funciona da mesma forma. Se eu começo a ensiná-lo a nomear aqueles sentimentos, para que ele comece a entender quando é que esses sentimentos acontecem, vai ficar mais fácil ele entender aquilo e administrar cada vez melhor as suas próprias emoções. Ah, mas como que a gente pode falar? Olha, eu estou percebendo que você está muito frustrado. Você chutou aquela bola no gol e esperava ter marcado, né? E a bola acabou indo para fora. Você esperava ter se saído melhor naquela situação, não é mesmo? Ou então, imagino como você está se sentindo. Você queria muito brincar com aquela boneca, mas a Aninha não te prestou, não é mesmo? E muitas vezes, falar sobre o que aconteceu apenas uma vez não vai resolver. A gente vai ter que falar mais de uma vez. E a partir do momento que a gente vai repetindo, vai recontando essa história sobre o que aconteceu e o que deixou essa criança naquele estado, você vai perceber que ela vai se acalmando com aquilo, porque ela vai passar a compreender o que aconteceu com ela. Pois então, eu entendo, você está com muita raiva da Aninha porque ela não te emprestou a boneca que você queria brincar. E isso te deixou bastante frustrada, porque você queria ter a oportunidade de brincar com aquela boneca. E repito isso mais uma vez e mais uma vez, até que ela possa compreender, e nas reações dela eu vou perceber que aquilo está deixando ela mais calma. E a partir do momento que eu vou repetindo essa situação, eu vou mostrando para ela o que aconteceu. E a partir do momento que ela reconhece isso que aconteceu, ela começa a se sentir mais calma. E a gente vai ensinando para ela a usar a parte do cérebro responsável por gerir essas emoções. E de novo, é preciso tempo, é preciso recorrência para a criança se sentir segura em contar conosco nesse processo de se acalmar. E mais do que tudo, é preciso repetição, é preciso recorrência, é preciso treinamento para que um dia ela chegue a conseguir a lidar com isso sozinho. Isso leva tempo e é para isso que a infância existe, para que a gente, como ser humano, aprenda a como lidar com as situações. E para encerrar, eu quero citar aqui uma parte do livro O Cérebro da Criança, uma parte que eu gosto muito e eu queria dividir com vocês aqui. A forma como nossos filhos decifram suas jovens vidas não tem a ver apenas ao que acontece a eles, mas também com a forma como seus pais, professores e outros cuidadores reagem. Então, a forma como eu reajo a toda situação, inclusive e principalmente aquelas que envolvem o meu filho, vão ensinar para ele como é que ele deve fazer. Então, se eu reajo às situações de uma forma positiva, de uma forma saudável e mostrando que eu sei gerir e controlar as minhas próprias emoções e que eu escolho como que eu vou agir em cada uma dessas situações, vai mostrar para eles como é que se faz. Então, que a gente possa ensinar para os nossos filhos que a gente pode aprender, que a gente pode se desenvolver para poder controlar as próprias emoções, ao ponto de conseguir escolher qual vai ser a minha reação dependendo da emoção ou do sentimento que eu tive naquele determinado momento. Então é isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Então, se curtiu, deixa o papai feliz, deixa aqui o seu joinha, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, ajudando o Pai Descer no Paraíso a chegar em um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.